Galera, eu começo esse vídeo dando muita risada. Vocês não vão acreditar no que acaba de acontecer. Olha isso. Hoje é a quarta lei, a lei do mínimo esforço. Eu gravei 40 minutos para vocês, quase 40. Só que eu tinha esquecido de colocar. Ó, agora eu coloquei o microfone. E aí, sem esse microfone, do jeito que está configurado no meu computador, ele não estava gravando nada. Eu falei. Mas o mais engraçado é que eu tenho o costume de sempre perguntar: o que eu posso aprender com isso? Além do mínimo esforço, e eu esqueci o microfone. Ou seja, eu estou tendo esforço duplo, porque eu estou fazendo duas vezes a mesma coisa. Então, alguma coisa tem que aprender com isso. Eu acho que faltou falar no livro aqui que a gente precisa ter atenção para as coisas, para não ter que se esforçar. Ai, só por Deus, né? Mas vamos começar, gente. Parece que eu tô terminando, mas eu tô começando. Se a vida e o tempo é cíclico, então tá tudo certo quando parece errado. Mesmo eu tendo que fazer de novo, eu não tô chateada com isso, porque tá tudo bem, né? Então eu gosto de fazer isso, beleza? Eu acho que tem sempre alguma coisa pra gente aprender. A primeira coisa pra mim aqui que eu tenho que ter atenção também, recomendo pra vocês. O que mais posso aprender, tirar disso aqui? Todas as leis eu estou sendo testada, viu? Não pensa não, que quando a gente se coloca para ensinar, a gente é o primeiro que tem que aprender, né? Então o universo vem e fala assim: vamos ver se você aprendeu direitinho tudo isso que você vai se colocar para falar, né? Então vamos lá. Hoje é a quarta lei do mínimo esforço. Aqui, ó, para quem não viu, esse livrinho aqui, opa, tá pertinho, do Deepak Chopra, Sete Leis do Sucesso. E aí a gente falou, eu vou dar uma resumidinha aqui nas três. Até agora eu tô rindo, não me conformo com o que eu fiz. Fui editar, agora eu ia fazer a meditação, quando eu vejo ela fala, oh. Mas vamos que vamos. Então tá. Primeiro, é a lei da potencialidade pura. O que significa essa lei? Essa lei é que todas as coisas que a gente é, pode conceber, a gente também pode realizar. A gente não tem esse obstáculo que a gente imagina. A gente não é tão impotente quanto a gente se visualiza. Né? Então a gente se vê frente a diversas situações que podem ser assustadoras, mas isso é de forma temporária. É lógico que se eu vivi sempre só olhando para fora, só prestando atenção no mundo externo e eu não entro para dentro de mim e eu não vou para esse campo, né? Eu tô só agindo com ego referência, sempre tudo para mim referência é fora de mim. Então, se de uma hora para outra eu tiver que mudar isso, vai ser ruim porque eu não vou ter tido um treino. E a gente precisa sempre estar se treinando. Como eu disse outro dia, a gente tem sim um manual de como funciona, como a gente funciona, e o universo também. A gente só precisa saber aonde procurar isso e colocar em prática. Tá sempre praticando, né? Então tá, beleza. Então é a lei da potencialidade pura. Vai lá, se não viu ainda. Eu não vou explicar tudo de novo não, senão vai ficar muito comprido. Agora tá gravando, mas vai ficar comprido demais esse vídeo. Então vai lá no primeiro. O que é a segunda lei? A segunda lei é de dar e receber. Ele fala que também podia ser a lei de dar, né? Então, só que são as duas coisas fazem parte de uma única realidade, que é do fluxo contínuo, né? Então, esse fluxo você precisa saber tanto dar quanto você receber, né? Senão você interrompe o fluxo. Terceira lei, e a terceira lei é do karma, ou da causa e efeito. Como é que funciona essa lei? Essa lei da causa e efeito é que todas as coisas que você fizer, você vai ter um retorno daquilo que você faz, né? Imagina que você é um jardineiro e você vive plantando as plantas, né? Você quer certas flores, você vai sempre estar cuidando do teu jardim, do jardim de terceiros, e inevitavelmente você tem que plantar um monte de coisa. Assim a gente faz o tempo todo, de forma consciente e inconsciente. O grande problema é que a gente vive na inconsciência grande parte do tempo. Vivendo muito mais tempo na inconsciência, a gente planta de forma inconsciente, sem perceber o que a gente está fazendo. Então, quando chegam os resultados daquilo, a gente não tinha a mínima noção. Quando a gente não se conhece, quando a gente está dormindo o tempo inteiro e não conhece o meio, a gente vive meio que atônito, meio bobo, né? Porque a gente está sempre só olhando para fora, achando que tudo nos acontece vem de fora, que a gente não tem responsabilidade sobre nada,
então é por isso que a gente sofre. Agora, o karma, ele não é necessariamente negativo. Essa ideia do karma atrelado a algo negativo é desconhecimento total. Porque, como eu disse, na verdade, você tem aquilo que você colhe, que você planta, você colhe, mas pode ser muita coisa positiva. Então, quando eu estou consciente e faço diversas coisas boas, né, minhas atitudes são baseadas num desejo genuíno de proporcionar coisas boas para mim e para quem me cerca, então eu estou plantando frutos, aquilo vai dar frutos de felicidade. Eu estou plantando umas plantas boas, né? Que vão dar em árvores frutíferas e que todo mundo vai gostar, né? Aí depois a gente tem a quarta lei, né? Que é a lei do mínimo esforço, que foi aquela que eu não segui hoje para fazer isso, que faltou atenção. Ele não tinha falado, eu não tive atenção, estava sem microfone. O que é essa lei do mínimo esforço? Então você fala assim, então, Carla, sabe o que é? Eu já sei. Você vai falar de uma coisa que não existe, né? Como diria o padre Quevedo, isso não existe. Mas não é isso, existe sim. Vamos lá, eu vou advogar que existe sim, mesmo quando eu falhei, porque a falha foi minha, o problema foi meu, foi falta de atenção, né? Então, diz que quem não pensa, o corpo padece. Você faz duas vezes a mesma coisa, porque você não teve atenção, você não teve presença plena, você fez de qualquer jeito, porque a gente tem mania de estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então tá, então foi culpa minha. Beleza, não vou ficar me martirizando, vou simplesmente dar continuidade, vamos seguir em frente. Como é que funciona isso? Vou explicar para vocês, vocês vão acreditar. Vai dar certo sim. Ó, a inteligência da natureza, ela opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e com amor. E aí, aonde que a gente percebe essa lei? Em tudo e todas as coisas. Então, o que é a natureza? O que você pode esperar do ser humano? O ser humano, ele vai começar a engatinhar, a gente sabe todo o processo natural. Depois ele vai andar, ele vai falar, né? Ele vai praticar esportes, ele vai trabalhar, ele vai se relacionar com as pessoas, ele vai casar. Então, várias coisas que a gente vai fazendo no decorrer da nossa vida são coisas que você espera de um ser humano. Se ele tá de forma, que nem quando ele é criança, ele tem maior pureza e ele tem um desejo de seguir em frente e fazer diversas coisas. Ele não vai se negar a andar, a não ser que ele tenha outros problemas, porque a gente acaba pensando demais e remoendo problemas. Mas se a gente não tiver um problema físico, a natureza vai nos impelir a dar os primeiros passos e a gente vai conquistar muitas coisas, né? Os pássaros, eles não pensam para voar. É a natureza deles voar, né? E fazer as rotas migratórias que eles seguem. Os peixes, a mesma coisa, vão nadar em busca de alimento, procriar e seguir a corrente que eles estão destinados, né? A Terra não vai parar de girar na forma que ela faz, o Sol, a Lua. Então, a natureza sempre de forma dinâmica e cumprindo o seu papel. E nós somos partes da natureza. E nós deveríamos, tal qual a gente aprende a andar, a falar, a conquistar diversas coisas, a gente também deveria ter a conquista do que a alma veio fazer aqui e materializar os nossos sonhos e desejos. Quando a gente não faz essas coisas, é porque a gente se colocou no meio, a gente criou problema contrário à natureza que a gente tem, que a nossa natureza é para a execução perfeita de tudo, né? E todas as coisas. O cansaço tem que ser só físico e não um cansaço mental, um desgaste excessivo, né? Se a gente estiver em harmonia, a gente não tem um cansaço excessivo, por causa da lei do mínimo esforço, porque não é necessário se agitar demais, fazer algo contrário ao que a nossa alma pede, de acordo com essa lei, com essa natureza também. E não é necessário você exceder aquilo, fazer demais ou contrário a algo que na verdade deve estar coerente com a lei da natureza. Então você tem a supraconsciência. Então o nosso desejo, quando ele está alinhado com os desejos da supraconsciência e as nossas atividades também, então tem um equilíbrio em tudo que a gente faz e tem sucesso na resposta daquilo que a gente realizou, porque a gente está em harmonia e executando as coisas com amor, né? Então é o princípio da mínima ação, da não resistência. O que mais que aqui a gente pode falar? A inteligência da natureza, ela é intuitiva, holística, alimentadora. Aí você fala assim, por que holística? Porque tudo está correlacionado. Então, tudo funciona como uma grande teia em perfeição, né? Quando eu estou nesse fluxo,
quando eu estou orientada e de acordo, conforme o que a supraconsciência vibra, então eu vou atrair as situações boas também para realização minha e de outras pessoas que também querem essa realização. Então vai de forma fluida, de forma boa. Se você está buscando o controle sobre pessoas, situações e fatos, você está centrada no ego. Quando você está centrado no ego, o que acontece? Você está desperdiçando a sua energia, porque você está forçando a natureza dos outros. Porque quando você está no controle dos outros, você está agindo de forma inadequada, né? Não é isso que a natureza espera. É cada um fluindo e florescendo, e não o controle, e não a opressão, né? Quando você está, por exemplo, querendo ganhar dinheiro, dinheiro é bom, mas não deve ser o motivo principal, é ter poder, não deve ser isso, né? O que deve ser o motivo? Você ter uma tranquilidade para viver, você ter um dinheiro que possa te possibilitar fazer as coisas. Você fala, tem uma quantia? Não, não tem quantia, porque na verdade o que você faz se você vive na escassez, você vai ter menos. Se você viver na abundância, você vai ter mais, né? A questão é, o que eu vou fazer com esse mais? Se esse mais puder proporcionar para mim, para quem me cerca, e ainda para as outras pessoas de fora, oportunidade, conforto, né? Não para várias pessoas, oportunidade de mais trabalho, oportunidade de desenvolvimento. Então eu estou gerindo bem aquilo que eu tive. Mas ganhar o dinheiro pelo dinheiro só para entesourar, ele vai ficar parado. Se você ganha para você poder... Você não precisa pegar e distribuir, tipo, eu tô dando dinheiro. Não, você faz aquilo que é necessário para você e você cria... Aliás, antes de você ganhar, você já tinha projetos, a razão pela qual você batalhou por esse dinheiro, que era algo que veio aqui do mais íntimo do teu ser, colocar teus talentos, né, os teus dons em ação, para que você beneficie o maior número de pessoas. Então ele está em movimento, até porque se você parar o dinheiro do movimento, você cessa, né? Você cessou de dar, você vai cessar de receber. E aí você fala, mesmo se não for o dinheiro que você não está recebendo, mas você não está recebendo outros aspectos da prosperidade, né? Então você corta esse ciclo, o que não é natural, o que não é legal, né? Agora a quantia, o volume que você mexe vai de acordo com o teu preparo para gerir, né? O teu preparo para saber lidar com essa energia do dinheiro, como é que você pode gerir tudo isso. A gente está dando o exemplo do dinheiro porque é mais fácil da gente entender, né? Fazer essa correlação. Que mais aqui? Tá, então, quando os seus atos eles são motivados pelo amor, não há perda de energia, né? Pelo contrário, essa energia se acumula e se multiplica. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar, ela pode ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Então, eu acho que vem aquela máxima, né? Buscai primeiro o reino do céu e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Aqui eu não estou falando de igreja não, você pode até ir para a igreja, mas eu estou falando sobre algo que transcende. Então, quando eu busco agir com amor e agir dentro do propósito, que é um propósito de alma, não o propósito do ego. A gente tem que se conhecer para entender quando é uma coisa e quando é outra. Então, quando eu consigo fazer isso, né, puxar ali do profundo do meu ser e estar em alinhamento, mesmo que eu me canse, que nem eu tô fazendo pela segunda vez, né? Mas eu não tô cansada de estar falando com vocês. Eu tô com a água aqui do lado, tomando um pouco de água. Mas quando você tá fazendo aquilo que você ama fazer, falando sobre assunto que você gosta, né? Fazendo todas as coisas que você gosta muito, você se sente alimentado depois, porque você recebe, né, muita coisa boa. O cansaço pode ser temporário, físico, mas você repõe rápido. Agora, vocês já repararam, quando você está forçando a sua natureza, forçando a natureza dos outros, no embate ferrenho, a perda de energia é tão grande e você demora muito para recuperar, né? Quando você está preocupado, quando você não está no momento presente, né? Que você está querendo forçar qualquer situação porque você discorda, ainda que você tenha razão em discordar daquelas situações, lembre-se que você tem que saber como você reage a elas. A gente vai falar aqui mais pra frente, né? Eu falei, mas eu não falei, porque tava sem voz, né? Então, é isso. Vamos continuar aqui, que mais que eu coloquei? Você pode imaginar o seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Quando a sua atenção se volta para o ego, desperdiça muita energia, né? Então, se ela tá... Você tá em silêncio, pensa. Você tá fazendo toda e qualquer coisa manual, mas você treinar
ficar... Eu tenho até um livro aqui que é o Mindfulness, que eu também ainda vou dar uma folhada para colocar num trabalho ou algumas coisas interessantes. É que tá uma pilha aqui, eu tô cercada de livro. Aqui, ó, esse aqui do Mindfulness, ele fala, né, que de você fazer as coisas manuais e você exercitar o silêncio, né? Então é uma forma de meditação andando, por exemplo, é o Mindfulness também. Tem várias possibilidades do que fazer, né? Depois eu falo para vocês conforme eu for estudar, me debruçar naquele material, faço uns vídeos também. Mas, então, tá lavando louça? Tenta ficar tranquilo, tenta ficar no observador, tá no momento presente, tá sentindo a mão, você tá sentindo, olhando para as coisas ao seu redor, né? E tenta não fazer correlação nesse momento. Então, quanto mais vezes você tentar fazer isso, se você, mas aí eu vou ficar burro, né? Eu não vou ter mais capacidade de pensar. Não, não vai não. Você vai ter muito mais capacidade porque você vai estar focado e centrado em cada atividade. Quando for necessário ter energia para processar a informação, ela vai estar disponível para você. Você não vai ter se esgotado dentro de algum diálogo mental improdutivo. Você não vai estar forçando a ter uma resposta, mas você vai acessar a resposta correta do teu coração e junto com uma gama que se abre de soluções numa mente criativa e não tão solitária como a gente imagina, e aí você vai ter respostas mais adequadas para aquilo que você precisa, né? Então não se preocupe que isso não vai causar problema para você. O que vai causar problema é se você fizer tudo errado, se alimentar em demasia, alimento errado, pensamentos errados, se nutrir de coisas que vão junk food e também ideias lixo, né? Programa de televisão lixo, então por aí vai. Que mais aqui que a gente pode falar? Que é interessante. Os 3 componentes básicos. Gente, vai ficar bem menor aqui. Acho que eu falei mais como da cobra. Eu acho que aqui não foi da lei do mínimo esforço, não. Acho que o universo estava falando assim, você falou demais. Então a gente você vai falar sem voz, que é para mod gravar de novo e o povo ouvir menos coisa, né? Ouvir só o suficiente. A lei do mínimo esforço, a lei da mínima falação. Assim, você fala aquilo que vai entrar. Se você falar muito, transborda o copo e o povo não tem coragem de ouvir tudo. Então vamos lá, são 3 os componentes básicos da lei do mínimo esforço. Galera, isso aqui é ouro. Vou pedir para vocês, antes de dar essas chaves aqui da 4ª lei, que é muito, muito legal, por favor, se você estiver gostando, curte o canal, porque isso é muito importante para mim. Você me ajuda a crescer o canal, isso vai ser entregue para mais pessoas que também vão poder aproveitar esse conteúdo, colocar em prática. A gente vai ter um mundo mais pacífico, pessoas realizadas e felizes não dão trabalho. Vocês já repararam isso? Que quando a gente está contente, a gente não dá trabalho pro outro? Então é mais ou menos isso, né? Então, curte, comenta, fala pra mim o que você tá achando, se tá gostando, tá? Eu tô explicando bem, não tô? Tem alguma coisa que eu podia explicar melhor, né? Você discorda disso? Não sei o que você pensa, me conta aí embaixo. Às vezes você já viveu tanta coisa, né? E pode me passar umas coisas interessantes, ou pros colegas aí. Então vamos fazer isso aí. E compartilha com quem você acha que pode ajudar, tá bom? Então vamos lá. Quais são esses 3 componentes básicos? Aceitação das pessoas. Presta atenção, hein, galera? Situações, circunstâncias e fatos, como eles se apresentam. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas você tem que aceitá-las como elas são no momento. Quando você reage a alguém ou alguma situação, são apenas os seus sentimentos e de mais ninguém. Aí foi uma facada, né? Calma, vamos lá. Você fala, gente, como assim? Como é que eu vou aceitar coisas que eu não aceito, que eu não gosto? Vamos tentar diferenciar as coisas que fica mais fácil. O autor ele não explica tanto, não, mas a gente já tem um pouco de maturidade para entender, para conhecer o erro e o acerto. Não significa que eu entenda, eu sempre acerte. A gente é aprendiz aqui, todo mundo. Mas, o que acontece? Eu não aceito alguma situação, algum fato que está acontecendo, pode ser em escala maior, global, pode ser no Brasil, né? Pode ser no meu estado, na minha cidade, pode ser na minha família, pessoas que eu estou encontrando o tempo todo. Então elas fazem coisas, muitas pessoas ou certas pessoas, que eu discordo frontalmente, que aquilo parece um assinte, um atentado contra a minha inteligência, contra
a minha possibilidade de fazer A, B ou C. Mas, quanto mais dramático a gente é, pior pra gente, sabe por quê? Porque a gente tem, sim, que olhar para as coisas e saber o que a gente gosta, mas entender que a gente não pode ficar no julgamento ferrenho e não pode misturar não gostar dos atos, das atitudes, a um julgamento ferrenho contra os outros, né? Então, quando a gente está dentro da gente cultivando a compaixão e um certo distanciamento, e a prática do silêncio e da meditação traz isso. Não é que a gente vai ficar bobo, não. Tem muita gente que nessa hora fala isso. Ai, mas e aí? Parece que ficar uma pessoa sem opinião, em cima do muro, eu vou ficar bobo. Não é isso. Você vai continuar sabendo o que você gosta e o que você não gosta. A questão é, eu não gosto de certas coisas, mas eu me pergunto sempre, se eu for reagir, qual é o gasto de energia que eu vou ter? Né? Isso vai valer a pena que eu tenha essa reação desmesurada para certas situações? Né? Isso traz algum benefício para mim e para quem me cerca? É aquela coisa da gente perguntar sobre as atitudes que a gente tem, que estava na lei da causa e efeito. Né? Então, não adianta a gente ficar... Quando a gente fica muito na raiva por causa de algo que o outro fez, e a gente fica morrendo de raiva do outro, a gente toma um veneno e deseja que o outro morra. Não é muito inteligente, né? Não é nada inteligente. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqueles sábios, que a gente ainda vai chegar lá, a gente está caminhando para isso, galera. Então, eles são bem tranquilos e tá tudo pegando fogo, desmoronando, e o diabo a quatro, eles estão tranquilos. Por quê? Porque eles já entenderam que aqui é como uma grande escola, cheio de aluno, mas o problema é que você tem assim, imagina que você tem desde o maternal até um pós-doc, só que eu não tô falando não sobre, é só uma comparação, uma metáfora, né, lógico que vocês sabem. Então imagina que você tem assassinos, é como se eles estivessem no jardim da infância, e aí você tem pessoas que já estão muito evoluídas, tipo Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né, estão ali no pós-doc. Então, imagina pegar todo mundo, daí você vai falar, quem é filho da puta? Desculpa a palavra, mas começar a ter um desgaste. O que adianta, gente? Tá errado o que ele fez. Mas ele tá no nível de consciência dele ainda. Se eu ficar me batendo, me debatendo, eu não vou mudar aquilo, né? E eu vou sair do fluxo. Se eu olhar para todo mundo como se todo mundo fosse criança grande e cada um tendo um conhecimento, uns tendo mais, outros menos, é muito mais fácil que eu viva em paz, né? Eu posso querer mudar algumas coisas no futuro, mas eu tenho que ver como eu posso mudar, como eu posso ser fator de mudança. E eu digo para vocês que, na maior parte dos casos, a gente só consegue ser fator de mudança quando a gente se modifica primeiro, né? Então, a gente muda a nossa própria vida, a gente acende uma luz, né, em meio à escuridão, a gente muda o nosso entorno, não porque a gente vai ficar forçando a barra, não. A gente, aliás, vocês vão ver na continuidade aqui das leis, mas porque a gente pura e simplesmente tem aceitação das pessoas, situações e fatos como se apresentam, a gente entende o que a gente espera do futuro, espera sem esperar. Como assim? Tudo vai se ajeitando. Se cada um for a luz que tem que ser, a gente vai contagiando de forma indireta, sem precisar de um convencimento atroz, né? Não sem precisar convencer ninguém, mas pura e simplesmente porque a gente é. Quando você manifesta o eu sou, você acende uma luz muito grande que não tem tamanho isso, né? E quanto mais você pratica, mais você está no eu sou em tempo muito maior do que você está como um ego referência, como a gente viu nas leis passadas. Quando a gente está fazendo isso de forma constante, vira um hábito. O que vira um hábito só trazendo luz, né? Então a gente está fazendo com que isso se espalhe. Imagina que paraíso, né? Que a gente está vivendo de uma forma muito mais adequada. A segunda aqui, os 3 componentes básicos. Então, primeiro foi a aceitação de pessoas, situações e fatos no presente, assim como elas se apresentam. O segundo é a responsabilidade. Você fala, mas que responsabilidade é essa? Então, assumir a responsabilidade pela forma como você se sente, sem culpar ninguém ou o que quer que seja. Mas, em lugar, encontrar soluções, saídas criativas para situações. Todos os problemas contêm em si a semente da oportunidade. E, gente, isso aqui
é uma chave de ouro, é maravilhoso. Então você fala assim, bom, muita gente fala, Carla, fulano, cicrano, mas fez cagada, fez a coisa errada, e agora, né? E aí fez isso comigo, fez aquilo, o outro, e agora? Bom, eles fizeram, você não fez. Então, olha que legal, não foi você. Muito melhor que não seja a gente que tenha errado, mas que seja o outro. Não que eu quero que o outro erre, né? Veja bem, mas assim, é muito melhor que eu não precise me corrigir do erro. Mas o que que eu preciso me corrigir mesmo quando o outro erra? Porque se eu ficar alimentando raiva e ficar naquela coisa de vingança, ou então mesmo que eu não queira vingança, mas eu fique na raiva, então o outro ainda está sendo meu professor e eu preciso de mais mestres como eles para que eu consiga aprender a me dominar. E o autodomínio, ele não é só a forma como eu reajo tendo atitudes, mas é como eu também sinto. Porque é fácil a gente ser arrastado para baixo, mas a gente caiu, levanta rápido a parte emocional, né? Levanta rápido e fala, opa, isso não é comigo, foi o outro que fez, eu não vou entrar nessa vibe, eu não vou ficar me sentindo mal, faz uma oração, fecha os olhos, volta de novo para o fluxo de amor, de positividade, de harmonia, volta para o fluxo, volta, não fica lá embaixo. E não fica culpando o outro, não fica julgando o outro, a atitude não foi legal, não foi, passa para frente, bola para frente, o problema dele, não é meu. Então, eu assumi responsabilidade pela forma como eu me sinto, porque o outro nunca é culpado pela forma como você se sente. O outro tem a forma dele de agir, certo ou errado, o outro é o problema dele. A gente está o tempo todo, né, se esbarrando em outros universos, cada um contém um universo em si. E muitas vezes a pessoa está cheia de espinho, a gente também pode estar, né? Então, o que que a gente faz? Opa, sai rápido. Sai rápido e não vai ficar sofrendo, não. Então, responsabilidade pelo como a gente se sente, certo? E uma coisa linda, o outro criou um problema, beleza, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu estava esperando, ou não só o outro, mas aquela situação teve um problema em si, como é que eu vou resolver essa situação? Então é a semente da oportunidade, isso é lindo, gente, todos os problemas contêm em si a semente da oportunidade. Então, quando eu fico de boa e eu medito, eu me tranquilizo, né, eu entro para o silêncio, no silêncio é que eu acesso a fonte de todas as possibilidades. E dentro dela tem as correlações infinitas e tem as ideias criativas que vêm ao meu socorro, em meu socorro, né? Então, nessas horas eu começo a ver soluções aonde soluções pareciam não existir ali, né? Então, eu vou conseguir consertar, olha que lindo. Número 3, indefensibilidade. O que significa isso? Desarmar o seu espírito, abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros do seu ponto de vista. A maioria das pessoas passam 99% do tempo tentando convencer as demais do seu ponto de vista. Gente, isso é muito grande, né? Eu fiquei horrorizada quando eu li. Quando você desiste, tem acesso a imensas quantidades de energia antes desperdiçadas. Você vai parar de brigar e vai desfrutar completamente do momento presente. Gente, ó que coisa linda. E não só isso, e por que disso, né? Então eu paro de ficar querendo convencer o outro. Você fala, mas Carla, tem coisa que a gente tem que convencer o outro, porque daí o mundo muda para melhor. Eu vou até tomar um gole de água, vocês desculpam um pouco, peraí. Eu não sei se é porque eu falei demais, acho que foi, né? Falei, ninguém me ouviu. Acho que era pra eu tentar não convencer ninguém de nada. Se bem que eu não tô tentando convencer, não. Eu tô contando a ideia do autor e o que eu acredito e o que eu entendo disso, né? E quem tá aqui é porque gosta. Dura quando você pega a pessoa aqui pela mão, pelo braço, vai, escuta, vai me ouvir, peraí. Então, a indefensibilidade, eu não tô arrumando atrito com ninguém. E aí, gente, eu acho que ultimamente deu para perceber que as pessoas ficaram muito polarizadas, né? Todos nós ficamos. Então, não adiantava nada, eu aprendi isso a duras penas, que não adiantava você tentar conversar, porque o outro não quer te ouvir, né? Eles estão meio que anestesiados. E a gente também acaba, né? Então, os dois lados, assim, mas tem lado. Então, vamos ficar mais flexível. A gente tem nossas ideias sobre o que a gente acha correto em nível coletivo, mas a gente vai poder mudar alguma coisa? Não. A gente faz o nosso melhor, a gente faz aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, e se perguntarem nossa opinião, a gente dá de forma educada, se não perguntarem, a gente não dá também, e não fica criando resistência, né? Quando você não cria resistência,
Como tudo está muito polarizado, muita gente vira a cara, um vira a cara para o outro, porque a outra pessoa tem uma opinião contrária que nem exteriorizou, mas a pessoa já criou um estereótipo, né, e colocou a pessoa numa caixa, sem ouvir e sem entender que somos todos filhos da mesma fonte, né, que somos todos irmãos, que estão buscando a felicidade, né? Então a gente quer a mesma coisa, veio do mesmo lugar, a gente pode ter equívocos e pode ter também aquela coisa assim da mídia fofoqueira que está envenenando um lado contra o outro, criando lados. Quando antes, não muito tempo atrás, não tinha essa coisa dos lados tão definidos, né? Todo mundo ficou inimigo de todo mundo, coisa horrível, né? Então a gente tem que acabar com isso. Mas vamos lá, vamos continuar. O que acontece aqui? Olha que interessante. Quando que a vida da gente flui com facilidade? Quando a gente para de ficar criando resistência, ficar culpando os outros, fica mal o tempo todo. Sabe aquela pessoa que é muito dodói? A gente tem que parar de ser essa pessoa, né? Então, ter essa sensibilidade extrema. Se a gente tem trauma, tem que tratar os traumas, mandar eles embora. Eu faço um trabalho muito legal que as pessoas também fazem, né, de hipnoterapia. Então, a gente trata o trauma ali, se livra do lixo, joga embora o lixo, vê todo mundo como irmão. Tem hora que não dá para conviver porque a coisa está acirrada, tem gente que está numa frequência mais baixa e não está afim de papo com você, ou então até representa um perigo naquela hora, pode ser. Mas tudo bem, então a gente simplesmente se blinda de forma inteligente, mas sem ter o coração apertado ou cheio de qualquer coisa que seja negativa, ao contrário, a vida, né? Mas sempre que a gente puder acender uma luz e ser o melhor que pode, não de perfeição, mas eu digo melhor assim, de estar vibrando coisas boas para todo mundo, de não ficar querendo impor ponto de vista, né? Antes eu achava que dava para convencer, hoje eu vejo que não dá não, né? Então, falo menos, como eu falei, né? Falo só o que dá para falar na hora que dá para falar. Bom, quando você deixa de ser intransigente, olha que legal isso aqui, e começa a cimentar o espírito em todas as coisas vivas, você terá abandonado o ressentimento e o sofrimento. Assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência, assim você sentirá a vida fluindo com tranquilidade e facilidade. Olha que legal, porque daí você não fica nessa de o cachorro tá criando resistência, que ela quer carinho sem parar, gente. Essa Alice, eu preciso fazer uns vídeos dela pra vocês darem risada também. Aí ela sabe que eu tô falando dela. Eu não consigo nem gravar porque ela chora. Para de chorar, pequeno animal. E eu tenho que ficar fazendo carinho o tempo todo. Vocês querem um cachorro? Se vocês quiserem um cachorro carente, é pior que poodle isso aqui. Vem aqui, vamos ver se eu consigo te mostrar. Vem cá, vem cá. Ai, 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 que focinho aqui. Ai, pronto, ó. O cachorro. Nossa senhora, ela solta tanto pelo que deu um outro cachorro aqui. Dá pra fazer um tapete. Meu Deus do céu, tô engolindo pelo. E voando pra tudo quanto é lado. Bom, vamos terminar aqui para poder fazer a meditação. Tem aqui a conclusão que eu quero ler para vocês. Se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a nenhum deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então você poderá liberar as suas intenções sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que na hora certa eles se manifestarão. Essa é a lei do mínimo esforço. É isso, daí parece fácil, mas tá tudo tão polarizado, eu não vou ter opinião, eu vou parecer mineiro de ficar em cima do muro. Então, como eu falei, eu acho que a gente pode ter um equilíbrio, ter as coisas que a gente acredita, viver e vibrar pelo bom senso, pelo amor, pela fraternidade, né? Pelo que quais são os valores que cada um tem, né? É importante que a gente saiba, não que a gente faça uma atitude voltada no ego e até querendo agradar os demais, mas o que é importante pra gente, né? O que nasce do coração, quais os valores que são importantes para que a gente possa conduzir a nossa vida e acender a nossa luz para iluminar, né, o nosso entorno. E o resto vai vir por acréscimo, né? A gente não tem como mudar aquilo que não cabe pra gente fazer no momento. É isso, tá bom? Então tá, se vocês não deram like, por favor, deem o like agora, né? Que é a segunda vez que eu peço. Mendigando like, né? Mas não é isso não, você sabe da importância. Eu vou agora para a segunda parte. Não vai embora não, tá? Fica aí, porque agora a gente vai fazer a nossa meditação. Até daqui a pouco.
agora nós vamos para a segunda parte do nosso encontro, para a meditação. E esse momento é seu, esse momento é nosso, momento só nosso. Vamos então achar aquele lugar gostoso que vocês sempre meditam. E eu quero que vocês sintam a presença, a real presença da sua essência, de quem é você de fato, do eu sou, que deve dirigir a sua vida. E não aquela voz do ego referência. Encontre um lugar de paz, um lugar tranquilo, que você se sinta muito bem. Aquela cadeira gostosa de espaldar reto, ou mate. A iluminação, vocês já sabem, pouca iluminação ou nenhuma, se for o caso. O incenso, se vocês gostarem, dá para pausar o vídeo e preparar o ambiente. Se estiver meio friozinho, como tá aqui, vocês não vão fazer mal em pegar uma blusa ou uma manta levinha, para que o corpo fique confortável e quando cair um pouco a temperatura, ele ainda se aqueça. Não de uma forma excessiva, mas que possa causar um certo conforto. Tira os sapatos, desabotoem as calças e vamos entrar então no nosso relaxamento profundo. Nesse relaxamento, nessa sensação, encostem então as costas nessa cadeira de espaldar reto, ou mantenha a coluna ereta se você estiver sentado no mate. Lembre-se de ajustar de forma adequada, se for na cadeira, a coluna e a lombar, para que ela não sinta mais tarde. E solte o seu corpo, suas pernas, seus braços, suas mãos e seus pés. Solte e sinta o conforto que significa o seu corpo relaxando completamente. E você sente agora e põe toda a sua atenção nos olhos e nas pálpebras. As pálpebras vão ficando pesadas, pesadas. Os olhos se fecham de forma completa e profunda. Os olhos, todos os músculos deles se soltam agora e relaxam profundamente. Tão soltos os músculos que eles se desligam. E você percebe que as pálpebras foram coladas, pálpebras de cima com as pálpebras de baixo. Essa cola é feita de plasma, meio que parte do plasma da energia vital se descolou e se ligou de forma completa, em cima e embaixo, como uma criança travessa. Essa parte, como todas as partes fractais, que contém o todo, energia, alegria, brincalhona que é, colou as pálpebras, proporcionando aos olhos, na sua inteireza, um relaxamento profundo e adequado, revitalizando os olhos, porque é onde toca a energia vital se multiplica em amor e saúde. E você sente
que vai relaxando mais e mais a partir dos olhos. Esse relaxamento se prolonga, se estende, invade todo o seu corpo. E tudo mais relaxa muito agora, muito, muito. Como essa energia viva e forte, ela vai para a testa e ela volta para o corpo inteiro, como um faixa de luz branca azulada. E ela traz esse relaxamento profundo e gostoso. E nós vamos então contando e relaxando mais e mais profundamente, de 5 a 0. 5, 5, gostoso, o relaxamento aprofundado agora no número 4, mais relaxado no número 3, 2, 1, 0. E no ponto zero, aonde todas as coisas se unem, como se de volta num único ponto, você está. E nesse momento, nós ficamos em silêncio profundo, de paz, amor e proteção da grande vida, Alfa, Ômega, Pai e Mãe, Deus e Deusa, pura e simplesmente protegidos e em fluxo constante, como assim é da nossa vida com o universo. Em alguns minutos eu volto para chamá-los.
Bem, agora nós vamos começar a retornar, tendo aumentado nosso tempo para 5 minutos de meditação nos exercícios. Muito bem, para vocês que ficaram por esse tempo, não sei daqueles que já meditam em outros horários, meus parabéns. Para aqueles que estão começando agora ou voltando a meditar, parabéns também. E muito obrigada por todos vocês, porque vocês são a razão pela qual eu estou aqui. A razão porque eu estudo e falo e passo isso para vocês. A razão porque eu me ponho para aprender antes de ensinar. Porque nós somos os primeiros a aprender qualquer coisa que a gente se propõe a passar. E a vida testa, cobra um preço, para que veja se a gente realmente aprendeu a lição. Mas é gratificante. Vamos voltando então. E eu também fico feliz porque encontro aqui amigos, pessoas que estão interessadas no aprendizado daquilo que me é mais caro. Então somos todos em sintonia. Caso contrário, você já teria ido embora há muito tempo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou ficar muito feliz a hora que você quiser falar um pouco sobre você, como você está se sentindo, para que eu possa conhecer esses amigos que estão nessa frequência que eu gosto muito. Vamos voltando e pensem que todas as vezes que vocês forem meditar, mais rápido e fácil vocês entram em estado aprofundado de consciência, aliás, aprofundado de relaxamento, e expandem a consciência nesse estado. Essa facilitação é pela prática e também porque é um caminho da natureza do mínimo esforço, que pela repetição, lei do ritmo, como abordado por outro autor, Napoleão Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, ele explica isso. A lei do ritmo é também a questão do hábito, que nos é benéfico quando é um hábito positivo, e no caso vocês estão plantando a semente de coisas boas, que é o karma positivo. Vamos voltando e cada vez que vocês voltam, retornam com mais disposição, se sentindo muito bem. Isso é maravilhoso, sentir bem no seu corpo, na sua alma, nas suas emoções. Podem se espreguiçar e sentir como é bom. Pôr os braços para cima, para o alto, mexer a cabeça, o pescoço, enquanto se espreguiça. Gira os ombros, todos para trás. Pode girar o ombro para frente. Sente as costas, mexe as costas e os pés agora, voltando a circular com vivacidade toda a energia vital, todo o sangue do corpo, revigorando todas as células e todos os sistemas. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, fiquei muito feliz. E ainda analisando o porquê do engano. O meu engano da primeira parte. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Beijos e abraços. Namastê, meu Deus interior. Saúde o seu Deus interior. Nesse relaxamento profundo,